Salve guerreira, força e honra. Hoje a gente está aqui para resolver questões da banca OCP de processo penal para te dar uma força aí na realização do seu projeto de se tornar policial. E aí, operacional, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao nosso canal. E hoje nós vamos responder questões dessa banca que está pegando vários concursos. Muita gente aí pedindo, porque os concursos estão chegando, serve aí de revisão final, por exemplo, Polícia Penal do Paraná, que tá bombando, hein? Tá bombando, é um concurso excelente e muita gente aí tá pedindo resolução de questões dessa banca. Então, o que eu peço para você? Tá chegando agora? Dá uma força pra gente, uma fortalecida, vai lá, inscreva-se no canal, marque o sininho de notificação, deixe seu comentário aqui. Qual lei que você quer que a gente comente para que nós possamos comentar e te dar uma força aí na sua aprovação? Além disso, compartilhe esse vídeo com seus amigos concurseiros aí. Diga, ó, professor Marcelo Adriano agora tem um canal para a gente poder debater informações que são importantes para a sua aprovação, ok? Inclusive, respondendo questões. Já vou te dar um alerta muito importante. Aqui a gente vai responder as questões, vamos te dar o caminho de como acertar as questões da OCP, entender como a banca funciona e como resolver questões de uma maneira geral, porque isso é muito importante para a sua aprovação. Valeu? Vamos então para a nossa primeira questão, que está aí na sua tela. Essa questão da OCP, ó, de 2023, de escrivão de polícia terceira classe. Veja o que pede a questão. Em relação ao Código de Não Persecução Penal, assinale a alternativa incorreta. Duas observações aqui importantes. Primeiro ponto, grifar a palavra incorreta. Por quê? Porque o padrão é correto. Seu cérebro se acostuma com o padrão, correto. Quando vem incorreto, ele não presta atenção nessa palavra. Porque ele quer tanto ir para as alternativas para tentar acertar, você quer tanto ir, que você não se preocupa com os detalhes. E muitas vezes você se engana e acaba marcando a correta, não entendendo ou não prestando atenção que é incorreta. Por isso que você quando vem incorreto, você para, grifa, é o tempo para o seu cérebro resetar e inverter a lógica. Você vai agora procurar a alternativa errada, ou seja, tem 4 que são certas. E é possível que você marque aquela certa sem querer, porque o seu cérebro está vindo na mesma lógica. Aí parou, vamos agora procurar a alternativa incorreta. Outro ponto importante é que eu não vou ficar explicando todos os institutos. Então, por exemplo, a Código de Não Persecução Penal, a gente vai ter aula específica, inclusive aqui no canal, para você entender o que é. Agora, vamos direto ao ponto, para que nós possamos responder as questões. Valeu? Vamos agora alternativa por alternativa, para a gente entender se está certo ou se está errado. Primeiramente, alternativa A. Será eventualmente cabível oferecimento de acordo de não persecução penal àquele investigado reincidente por insignificantes infrações penais pretéritas, item verdadeiro, só que não é o nosso gabarito, porque estamos procurando falso. Onde é que eu encontro isso? Letra D, lei, tá? Tá lá no parágrafo 2º, certo? No inciso 2. Inciso 2, parágrafo 2º, inciso 2. A caneta tá bem ruim aqui, tá? Depois eu vou dar uma melhorada aqui na configuração. Então vamos lá, parágrafo 2º, inciso 2. O que diz, tá? O disposto no caput desse artigo não se aplica às seguintes hipóteses. E tem 2, inciso 2. Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminosa habitual. Veja que essa é a regra, tá? Se viesse essa regra, estaria correta a alternativa. Porém, ela trouxe nela mesma a exceção. Qual é a exceção, afinal de contas? Quando, exceto ser insignificantes as infrações penais pretéritas. Então, está na letra da lei, ok? Estando na letra da lei, tá tranquilo, certo? Estando na letra da lei, tá bem tranquilo, é só marcar a alternativa. Viu que a letra da lei aqui, apesar da banca ter invertido o texto, ficou bem fácil de responder. Então, o item verdadeiro não é o gabarito, porque eu estou procurando a errada. Vamos lá. Para a ferição da pena mínima combinada ao delito imputado ou ao investigado, serão consideradas as menores frações de causa de aumento e maiores frações de causa de diminuição aplicável ao caso concreto. Item também verdadeiro. Isso está lá no parágrafo 1º. Tá lá no parágrafo 1º. O que diz? Ó, presta atenção. Para a definição da pena mínima combinada ao delito a que se refere o caput desse artigo, serão consideradas as causas de aumento de pena aplicáveis ao caso concreto.
Marcelo Adriano, está um pouco diferente. Isso realmente gera dúvida na hora de responder a questão. O que você faz se você não tiver certeza absoluta, em razão aqui no caso de um texto que seja meio ambíguo, difícil de interpretar? O que você faz? Você coloca interrogação e vai para a próxima. Se tiver uma alternativa que está completamente errada, sem dúvida para você, porque estamos buscando a errada, pronto, esse é o gabarito, você marca. E aí aquilo que era dúvida passa a ser certeza para você no caso do inciso 2. O que ele está querendo dizer aqui? Que não basta olhar somente a pena em abstrato combinada que é combinada lá no Código Penal. Eu tenho que olhar o caso concreto para fazer o enquadramento no tempo de pena para ver se enquadra ou não no acordo de não persecução penal, que no caso seria 4 anos. Então é exatamente isso o que está descrito aqui. Não exatamente isso, mas se enquadra no que determina a lei, então, ok? Vamos aqui para mais uma alternativa, para a gente buscar, então, a alternativa incorreta. Não se aplica o acordo de não persecução penal se o investigado fizer jus à suspensão condicional do processo, item falso. Por que item falso? Porque lá, também no parágrafo 2º, só que no inciso 1, eu tenho a determinação de que não é que só não se aplicará o acordo de não persecução penal se não for cabível a transação penal, ok? Que é de competência dos juizados especiais criminais. E aqui 2 formas de você acertar essa questão. Primeiramente, decorando o que está na letra da lei. Transação penal é diferente de suspensão condicional do processo. Você já marcaria sendo errada, sendo falsa, eu marco ali como sendo nosso gabarito, ok? Ou então você entender os institutos. Veja aqui, esse instituto chamado acordo de não persecução penal, ele se aplica antes do oferecimento da denúncia. É uma alternativa, é um acordo, é um negócio que o Ministério Público faz com o acusado antes do oferecimento da denúncia. A suspensão condicional do processo é porque o processo já está andando, é porque já foi oferecida a denúncia e o processo já está ocorrendo, tá? Já no caso da transação penal, é um instituto que é muito parecido com o acordo de não persecução penal. Por quê? Tem a mesma natureza, tem a mesma ideia, de antes do oferecimento da denúncia também. A diferença é que são os requisitos, tá? Como, por exemplo, aqui, a transação penal se aplica às infrações de menor potencial ofensivo, ou seja, com pena até 2 anos. Então, veja, se não for caso de arquivamento, se não for caso de transação penal, por exemplo, aí vai se aplicar o acordo de não persecução penal se enquadrar nos requisitos e não a suspensão condicional do processo. Então, item falso, sendo assim, é o nosso gabarito, ok? Então, marca lá a alternativa C como nosso gabarito. Continuando, D. É vedado estabelecer prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas em período igual à pena mínima combinada ao delito. Item verdadeiro. Seria algo muito pesado, certo? Seria algo muito pesado. Então, também, lá no parágrafo 2º, inciso 3º, 1, 2, 3, inciso 3º, está disposto lá que prestar serviço à comunidade ou entidade pública por período correspondente à pena mínima combinada do delito, diminuída de 1 a 2 terços. Então, há uma diminuição de 1 a 2 terços, ok? Vamos lá, alternativa E. O pagamento de prestação pecuniária como condicionante da celebração do acordo será preferencialmente direcionado à entidade pública ou de interesse social que tenha como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. Item também verdadeiro, não é o nosso gabarito, certo? Também em razão do parágrafo 2º. Só que agora o inciso 4. O inciso 4. Ok? Então, C é o nosso gabarito. Viu que a letra da lei nos ajuda e nos ajuda muito em relação a isso? A letra da lei seria suficiente para você, então, responder essas questões. Ok? Mais uma questão aí na sua tela. Vamos lá. A respeito do inquérito policial, assinale também a alternativa incorreta. Lembre-se, hein? Grifo incorreta para você não se perder. Vamos lá, alternativas. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra o requerente. Item verdadeiro, consequentemente, não é o nosso gabarito, tá? Não é o nosso gabarito.
Onde é que eu encontro isso aqui, afinal de contas? Também no CPP, letra de lei, artigo 20. Pronto, já deu uma melhoradinha na letra aqui, já estou me adaptando. Tá? Daqui a pouco vai ficar linda. Fiquem tranquilos com isso. Artigo 20, está descrito exatamente isso. Tá? Letra de lei. Mas por que isso, Marcelo Adriano? Ora, em razão também do princípio do princípio da inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ou seja, eu tenho que me preocupar em não gerar nenhum tipo de prejuízo, mesmo não chamando o cara de condenado. Eu procuro não gerar prejuízo. Tá? Vamos lá para a alternativa B. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz a requerimento do promotor de justiça natural, pode a ação penal ser iniciada sem novas provas, caso o promotor de justiça substituto opine diversa e posteriormente. Item falso. Aqui sim, então, é o nosso gabarito. Gabarito alternativa B. Onde eu encontro a resposta? Muito simples também. Artigo 18 do Código de Processo Penal. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade policial por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícias. Ou seja, só se houver notícias de outras provas. Não pode abrir por abrir, de qualquer jeito. Então tá aí a grande diferença. Não é sem novas provas. Se tiver notícia de novas provas, é muito importante você entender que a pesquisa pode ocorrer. Se pesquisa, se busca novas provas para desarquivar. E não se desarquiva para buscar novas provas. Ok? Vamos lá então para o alternativa. Já encontramos o gabarito. Vamos saber o que tem de certo nas outras alternativas. Vamos lá. Depósito de crime relacionado ao tráfico de pessoas com autorização de captação de sinais de posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas, contado o registro da respectiva ocorrência policial. Dispositivo verdadeiro, está lá no artigo 13b. Artigo 13b é que versa exatamente sobre isso, letra de lei. Um dispositivo relativamente novo que versa justamente sobre a possibilidade de se buscar ali a localização do celular. Tá? Em outro momento a gente vai falar especificamente sobre esse dispositivo, mas exatamente como está na letra da lei. Tá? Vamos lá, alternativa D agora. Ao fazer a remessa dos autos ao inquérito, do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial oficiará o Instituto de Identificação e Estatística ou a repartição congênere, mencionando o juízo a que tiver sido distribuído e os dados relativos às infrações penais, à infração penal e à pessoa do indiciado. Item também verdadeiro, está onde? Artigo 23 do Código de Processo Penal. Então, de novo, letra de lei, pessoal. Tá vendo aí, ó? Você lê se todos esses dispositivos estivessem ali na cabeça, você tranquilamente responderia essa questão sem grande dificuldade. Peço desculpas aí pela letra, pessoal. Estou me esforçando aqui, mas a configuração não tá boa. Vou dar uma afinada na configuração depois aí, para vocês não acharem a letrinha feia. Tá bom? Não ficarem de mimimi. Brincadeira. Entendeu? Então, nada mais do que está aqui descrito. Marcelo Adriano, mas isso aqui não implica na quebra dos sigilos? Não, porque é uma determinação legal. E é para levantamento de estatísticas, ou seja, é importante para o todo, inclusive para a realização de políticas públicas, né? Elaboração de políticas públicas no que tange a identificação ali dos dados para se verificar as estatísticas relacionadas aos crimes. Ok? Alternativa E agora. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública deverá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial. Esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar o inquérito. Item certo. Onde é que eu encontro? Artigo 5º do próprio CPP. Está lá no artigo 5º, letrinha de lei, mamão com açúcar também. Ok? Mamão com açúcar também. Dessa forma, nós chegamos aí à resolução de mais uma questão muito tranquila, né, pessoal? Bem tranquila de verdade, com foco na letra de lei, como a gente disse. A letra de lei te ajuda muito. Uma outra questão vai destoar. Eu trouxe algumas aqui um pouco mais difíceis, porque quem faz 10 faz 5. Né? Justamente para você entender como é que pode dificultar. Agora, se você focar na letra da lei, cara, entendendo os principais institutos aí, porque nesse caso melhora a possibilidade de aprendizado, né? Melhora o processo de aprendizado, você vai arrebentar na sua prova.
Valeu? Vamos para mais uma questão aí, então, na sua tela. Vamos lá. Cenário alternativa correta. Veja que essa é de promotor de justiça substituto, tá? Vamos lá. A vítima poderá, em hipótese específica, provocar a prestação da tutela jurisdicional, mesmo em crime de ação penal pública incondicionada. Item verdadeiro. Opa, então já chegamos aqui ao nosso gabarito, item verdadeiro. Marcelo Adriano, por ser uma questão de promotor, ela é um pouquinho mais difícil, né? Sim, é um pouquinho mais difícil na sua linguagem, né? Um pouquinho mais difícil na sua linguagem, mas você responde da mesma forma, porque isso está previsto na própria Constituição e no próprio Código de Processo Penal. O que ele está falando? Ação penal privada subsidiária da pública. Exatamente. Então, se o crime é de ação pública, o titular é o Ministério Público. A partir do momento que ele toma conhecimento efetivo e recebe, por exemplo, as peças de informação de um inquérito policial, ele tem um prazo para tomar uma decisão. A Constituição fala se ele não oferecer denúncia, mas na realidade, somente se ele ficar inerte, abre para o particular ofendido a possibilidade, ou quem tiver qualidade para substituí-lo ou sucedê-lo, a possibilidade de ingressar com ação penal privada subsidiária da pública, porque o Ministério Público ficou omisso, ficou inerte. Veja que ele tem 3 opções quando ele recebe a informação, tá? Primeiro, se tiver ali todos os elementos das condições da ação penal, materialidade, né? Se ele tiver a justa causa, por exemplo, prova da existência do crime, de suficiente autoria, ele pode oferecer a denúncia. Se ele tiver algum tipo de dúvida, ele pode solicitar novas diligências. E se ele não identificar as condições da ação penal, ele pode pedir o arquivamento. Veja que ele não ficou inerte. Então, a ação penal pública, ação penal privada subsidiária da pública não serve somente para atender a insatisfação da vítima ou de quem tiver qualidade para substituí-lo ou sucedê-la. Na realidade, é para tapar o buraco do Ministério Público se ele permanecer completamente inerte. Se ele pedir arquivamento, não há o que fazer. Tá? Não há o que fazer. Sendo assim, peraí que a Siri está me atrapalhando. Siri. Sendo assim, só aparece a hora que eu não preciso. Tá? Sendo assim, a alternativa está correta. O particular ofendido, ou aquele que tiver qualidade para substituí-lo ou cedê-lo, pode ingressar com ação penal privada subsidiária da pública se o Ministério Público ficar completamente inerte. Então, item verdadeiro, isso inclusive com respaldo constitucional. Com respaldo constitucional, artigo 5º da Constituição. Valeu? Vamos então aqui para mais uma alternativa, agora identificando o que tem de errado. Aqui um bizu importante também, tá? Para você se ligar. Quando você estiver fazendo prova ou simulado, encontrou a certa, pula e vai para a próxima, se você tiver certeza absoluta. Porque você ganha tempo. Aqui não, aqui a gente está aprendendo. Quando você faz questões estudando, você tem que aprender com cada alternativa. Então agora nós vamos buscar o erro nas outras alternativas, ok? Vamos lá então para o próximo dispositivo. B. A requisição do Ministério Público é, por definição, uma ordem legal e, portanto, impõe o oferecimento da denúncia e o início da ação penal nos delitos a ela culminados. Item errado. A requisição do Ministério Público ao delegado de polícia obriga o delegado de polícia a instaurar o inquérito policial, a não ser que haja uma ilegalidade flagrante. Tá? Agora, com relação ao juiz, isso não existe. O juiz é independente para receber a denúncia ou não. Nesse caso aqui, o receber é um ato formal jurisdicional em que ele atesta que naquele documento existem as condições da ação penal. O exercício do direito da ação é regular por parte do Ministério Público, ok? É isso que ele diz quando recebe, não é simplesmente pegar o documento. Então, o Ministério Público elabora a inicial acusatória, entrega ao juiz, o juiz analisa se existem as condições da ação penal. Existem. Então, ele recebe. Se ele entender que não existem as condições da ação penal, ele pode rejeitar a inicial, tranquilamente. Tá? Então, não é uma ordem, mesmo porque não existe hierarquia entre o Ministério Público e o juiz. Por isso, o item está errado. Agora, é diferente se fosse a requisição do Ministério Público para o delegado de polícia instaurar o inquérito policial. Apesar de não haver hierarquia, tem natureza de ordem, e a doutrina entende que o delegado de polícia é obrigado a instaurar o inquérito policial, certo? A não ser que haja uma ilegalidade flagrante, ok? Vamos lá, continuando. C. O assistente de acusação tem direito líquido e certo para intervir, desde logo, na fase de investigação, item falso. Item falso. Quem é o assistente de acusação, afinal de contas? Bem, o assistente de acusação é a própria vítima, ou quem tiver qualidade para substituí-lo ou cedê-lo, representado ali, no caso, por um advogado.
auxiliando a acusação. Mas não é auxiliar a acusação no sentido de hierarquia, pegar um cafezinho e tirar xerox. Não é isso. Ele tem competências próprias dentro do processo penal. Tá? Competências próprias. Porém, ele só é admitido durante o processo. Não existe auxiliar de acusação antes do processo, durante a investigação. Porque não existe acusação antes da investigação. O termo acusação de forma geral, genérica, é óbvio que a gente entende como sendo um acusado aquele contra o qual pesam as denúncias, né, as suspeitas de ter cometido um crime. Agora, acusado de verdade dentro do processo é quando eu tenho um direcionado dentro do processo, ele já está respondendo. Então, no processo, o assistente de acusação, o trabalho de acusação só ocorre no processo. Consequentemente, o assistente de acusação só poderá atuar depois de admitido pelo juiz dentro do processo. Ok? Então, item falso. Vamos lá, próximo dispositivo. O assistente de acusação não é parte legítima para interpor recurso contra sentença absolutória. Item completamente falso também, tá? Apesar de ter ali a sua competência limitada, não é como um membro do Ministério Público, o assistente de acusação ele tem diversas competências, tá? E dentre essas competências é recorrer. Então é possível recorrer perfeitamente aí, item completamente errado. Essa questão eu trouxe, Ministério Público, você percebeu aí que demandou um pouco mais de análise, nada do fim do mundo, nada de completamente complicado, mesmo porque a própria letra da lei me ajudaria muito a responder ali a questão. É só uma questão de análise, de interpretação. Tá? Vamos agora responder mais uma questão aí na sua tela. Vamos lá. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. Tá? Escrivão de polícia, terceira classe. Ou seja, uma questão lá da minha quarta série de complete. Por favor, né? Mas tudo bem. Estamos aí justamente para responder a questão. E essa questão se refere, já vou adiantar, à súmula 714 do STF. 714 do STF, tá? Então, eu tenho aqui a súmula 714 do STF. O que ele fez? Ele pegou a letra da lei da súmula, colocou aqui, certo? Colocou aqui a letra da lei da súmula e aí tirou duas palavras para você poder complementar. Ou seja, para acertar a questão, duas formas. Você ter decorado a súmula, saber a súmula, ou ainda você entender o que a súmula quer, porque aí você consegue responder também. Tá? Marcelo Adriano, para esse tipo de concurso, para agente de polícia, polícia penal, normalmente cai jurisprudência? Não. Mas essa é uma súmula muito famosa, então as principais súmulas pode ser que caiam. Pode ser que caiam. Mas em regra, a letrinha de lei ou aqueles casos mais comuns, tá? Súmula aí já é mais difícil cair. Vamos lá então para que nós possamos entender como isso pode ser cobrado na nossa prova. Então, o que a banca fez, isso é uma característica da OCP, tá? Outras bancas não cobram dessa forma, tudo bem? Vamos lá, então. Espaço, a legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público, condicionada a do ofendido para ação penal de crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. Então, em regra, o crime contra a honra, em regra, né? Veja bem, em regra, o crime contra a honra, ele é de ação penal privada. Ou seja, demanda queixa do ofendido, certo? Porém, quando for contra servidor público no exercício de suas funções, a letra da lei, o Código de Processo Penal, estabelece que seja de ação penal pública condicionada à representação. Então, eu, como servidor público, estou lá no meu trabalho, passa lá, não sei, um advogado e me acusa de ser corrupto. Um crime contra a minha honra, no exercício da minha função. O que eu posso fazer? Eu posso ir ao Ministério Público, oferecer ali a representação, ou a autoridade policial, né, e depois ao Ministério Público, não importa, oferecer a representação, e então haverá o processo desse indivíduo na ação penal pública condicionada à minha representação. Mas, porém, todavia, entretanto, o STF entendeu por intermédio da súmula 714 que eu também posso exercer diretamente mediante queixa. Tá? Eu também posso exercer diretamente mediante queixa. Sendo assim, tanto eu quanto o Ministério Público podemos ser os titulares da ação penal. Que sinônimo, que palavra, a que palavra se refere essa possibilidade de duas pessoas serem ali os titulares, tá? Opa, concorrente, ó. Palavra concorrente. Então,
concorrente à legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público condicionada à representação. Representação do ofendido. Então, C é o nosso gabarito. A despeito de ser súmula, tá? Ficou bem decoreba aí essa questão, tá? Ficou bem decoreba essa questão, a despeito aí de ser uma súmula, tá? E gerar ali, por exemplo, a possibilidade de ser uma questão um pouco mais difícil, ok? Vamos lá, então, continuar aí, mais uma questão aí na sua tela. Vamos lá, peraí. Escrivão de polícia terceira classe, tá? PC Goiás agora 2023. Vamos lá. Uma hora delegado de polícia em Albânia inicia interrogatório de sujeito preso em flagrante delito pelo crime de injúria racial. Após o auto, Mauro fixa a fiança de 100 salários mínimos com base no exposto acima, assinar a alternativa correta. Alternativa A. Mauro extrapolou sua competência, pois a autoridade policial só pode afiançar crimes que envolvam penas superiores a 4 anos de reclusão. Item errado. São iguais ou inferiores. Inferiores a 4 anos de reclusão. Só que aqui tem um detalhe interessante. O mote da questão, na realidade, é a Lei 14.532. Por que a Lei 14.532? Justamente porque essa lei ela fez extinguir o crime de injúria racial. Agora é só racismo. Tudo é racismo. É que parou, na realidade, o crime. Tá? Então agora tudo é racismo. Consequentemente, esse crime é inafiançável. Então não cabe fiança nenhuma. Lá no capítulo de fiança, que cai pouco para a carreira policial, ao menos no que tange a escrivão de polícia, né? Agente, papiloscopista, polícia penal, cai muito pouco. Não é a regra cair. Tá? Mas tem várias regras lá que dá uma olhadinha, porque é interessante saber lá a faixa de condenação, a quantidade de salários mínimos, saber também, por exemplo, que é possível multiplicar esses valores, dependendo do poder aquisitivo do acusado, ou então nem cobrar se o indivíduo não tiver a possibilidade de pagar. Nem cobrar a fiança se o indivíduo não tiver a possibilidade de pagar. Então, são várias regras. Vamos agora voltar para a questão, para que nós possamos ali conseguir responder, então, e acertar a questão na hora da prova, que é o mais importante. Mauro poderia ter arbitrado fiança acima do valor originalmente fixado. Poderia, como disse, vai depender, como disse lá, das questões relacionadas diretamente à fiança em si. Tá? C. Mauro deveria ter arbitrado o valor máximo de 10 salários mínimos. Também nós já sabemos que existem vários critérios para a aplicação dessa fiança, como eu já expliquei. E por fim, a letra D, que é o nosso gabarito. Mauro não poderia ter arbitrado a fiança, pois o crime, nesse contexto, é inafiançável. E por fim, a fiança arbitrada por delegado de polícia deve ser referendada por juiz competente. Item também errado, completamente errado. Vamos para mais uma questão aí na sua tela. Tá? Também escrivão de polícia 2023. Emanuel, delegado de polícia, inicia interrogatório de sujeito preso em flagrante por tráfico de entorpecente próximo a uma escola. O interrogado confessa o delito. Emanuel, então, decreta a prisão preventiva do investigado e oficia ao juiz plantonista para que referende sua decisão. Cara, esse delegado, ele é bruto, tá? Esse delegado é bruto de verdade. Ele decretou a prisão. Você já sabe que aí é que está o problema da questão, né? Delegado não decreta prisão preventiva. Nós já vamos explicar com base em cada alternativa. Diante desse contexto, assinala a alternativa correta. A. Emanuel está equivocado, realmente está. Pois o delegado de polícia não pode decretar nenhum tipo de prisão. É aqui que está o erro. Tá? Por quê? A alternativa está errada porque eu tenho lá um tipo de prisão que o delegado pode decretar. E que prisão é essa? Ora, a prisão em flagrante. A palavra decretar a prisão em flagrante fica meio fora ali da interpretação, tá? Para nós que estamos acostumados no dia a dia nesse tipo de questão. Mas a única prisão que o delegado pode efetivar é a prisão em flagrante. Tá? Então, o item está aqui, é uma prisão cautelar. Então, o item está errado. Vamos lá. Mais uma alternativa aí na sua tela. Enquanto não existir processo penal, cabe ao delegado de polícia aplicar as medidas cautelares naturais ou diversas da prisão. Item também errado. Então, em regra, quem aplica medidas cautelares é o juiz. Excepcionalmente, o delegado pode arbitrar fiança, que é uma medida cautelar de cunho patrimonial, ou então efetivar a prisão em flagrante.
Então, item também errado. Em regra, é o juiz. Bora lá. Mais uma alternativa aí na sua tela. O delegado de polícia, como autoridade policial, pode representar o juiz pela prisão preventiva de determinada pessoa, mas não pode decretá-la. Item certo. Está lá no artigo 311. Tá? Então, está lá no 311 do Código de Processo Penal. Veja, o que vem a ser representar, afinal de contas, é opinar. Tá? Isso em qualquer fase da investigação ou do processo. Então, lá no artigo 311 do Código de Processo Penal, item perfeitamente correto conforme a letra de lei. Vamos lá. Emanuel está equivocado, pois a autoridade policial só pode prender alguém em flagrante por crimes que envolvem violência ou grave ameaça. Item errado. A violência ou grave ameaça não são requisitos para a realização da prisão em flagrante. Na realidade, os requisitos para a realização da prisão em flagrante estão lá no 301, incisos 1, 2, 3 e 4, né? Onde eu tenho que o indivíduo seja pego cometendo crime, estar cometendo crime, acaba de cometer, ou é perseguido logo após, ou então encontrado depois com objetos, instrumentos que façam presumir, ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração penal. Por isso, o item também errado. Última alternativa aqui da questão, a autoridade policial só pode decretar prisão mediante requisição do membro do Ministério Público. Item também errado. Em regra, a autoridade policial não decreta prisão. Mais uma questão aí na sua tela. Vamos lá. É cabível a prisão domiciliar. Agora nós estamos falando também, por isso que a letra de lei é muito importante, pessoal. Nós estamos falando também de um dispositivo legal. Estamos falando lá do artigo 318. 318 do Código de Processo Penal. Tá? E aí você tem que decorar o artigo 318. Esse sim você abre lá e decora o artigo 318. Tá? Porque ele é muito importante e normalmente pode ser cobrado em prova justamente nessa condição aqui. Vamos lá. Prisão domiciliar, que é em substituição à prisão preventiva. A homem maior de 80 anos e a mulher maior de 70 anos, errado. É a pessoa maior de 80 anos, independentemente de ser homem ou mulher. Tá? B. Imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, item verdadeiro, é o nosso gabarito, está lá no inciso 3 do artigo 318 do Código de Processo Penal. Letra C. Gestante por delito de menor potencial ofensivo, errado, é somente gestante. Se é gestante, já tem ali o direito de requerer a prisão domiciliar. D. Pessoa que ostente gênero não binário ou se apresente como transgênero, não existe essa previsão ainda. E o cônjuge viúvo ser comprovado ser único provedor de família remanescente, também não existe essa possibilidade. Existem situações ali, por exemplo, o homem que seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade, incompletos, ou mulher com filho até 12 anos de idade, incompletos, e outros ali, outras possibilidades, né? Outros requisitos previstos no artigo 318. Vamos para mais uma questão aí na sua tela. Vamos lá. Agora, ó, 2022, papiloscopista terceira classe. Sobre o regulamento do acordo de não persecução penal, assinale a alternativa correta. Nos casos que envolvendo violência doméstica contra a mulher, o acordo de não persecução penal só é cabível se a imputação for de crime sem violência grave e ameaça. Item falso. Não é cabível. Não é cabível. Cabível. Se for violência contra a mulher em razão da sua condição de gênero. Tá? Não é cabível o acordo de não persecução penal. É muito importante você entender lá na letra da lei. Veja que a acordo de não persecução penal está caindo bastante, certo? Está caindo bastante mesmo. E é muito importante que você leia o dispositivo 28A. Tá? Leia o dispositivo, porque lá, normalmente, você vai encontrar todos os requisitos necessários para acertar a questão. É um artigo grande, complexo, mas lá você vai encontrar todos os requisitos. Ele é bem intuitivo também, o seu entendimento. E esse aqui é um ponto importante. Está lá no parágrafo 2º, ok? No inciso 4º, violência doméstica cometida contra a mulher nessa condição. Então, item falso. Nesse caso, não cabe acordo de não persecução penal. B. É incabível acordo de não persecução penal se o agente tiver sido beneficiado nos 10 anos, nos últimos 10 anos, item errado. É nos últimos 5 anos. Tá? Nos últimos 5 anos anteriores ao cometimento de nova infração, de acordo de não persecução penal,
transação penal ou suspensão condicional do processo. Se ele já foi beneficiado com isso, ele não pode mais ser beneficiado. Só que tem um prazo. O prazo é de 5 anos. Então, vamos lá. C. O delegado de polícia poderá propor acordo de não persecução penal quando o crime vislumbrado for inafiançável pela própria autoridade policial. Item errado. For afiançável, melhor dizendo. Na verdade, o delegado de polícia, ele não pode propor acordo de não persecução penal. Quem pode propor é o Ministério Público. Então, item errado. D. A impossibilidade de reparação do dano ou restituição à coisa à vítima não é óbice à celebração do acordo de não persecução penal. Item verdadeiro. Há a obrigatoriedade, presta atenção, a obrigatoriedade, e aí você tem que ficar atento lá na hora da prova para poder responder, há obrigatoriedade de reparação da vítima, devolução da coisa que foi furtada, por exemplo. Há efetivamente obrigatoriedade. Mas, porém, todavia, entretanto, isso se for possível. Então, existe essa exceção na própria letra da lei, sendo possível. Se não for possível, isso não será um óbice a oferecimento do acordo de não persecução penal. Tá? E aí, concluindo, para celebrar o acordo de não persecução penal, o investigado deverá confessar formal e judicialmente a prática da infração penal. Item errado. Não existe a necessidade de confissão judicial. Isso por quê? Porque um acordo de não persecução penal, ele não ocorre em juízo. Tá? Ele é antes do juízo. O juiz, depois de o acordo estiver sido firmado entre o Ministério Público e a parte, assistido por seu advogado, tá? Depois que o acordo for firmado, o que acontece? Ele vai ali, na realidade, para o juiz homologar. Então, o juiz homologa um acordo que já foi firmado, ou seja, a confissão já foi feita. Por isso, item também errado. Ok? Vamos para mais uma questão aí na sua tela. Vamos lá. Sobre a temática do inquérito policial, assinale a alternativa correta. O inquérito policial só pode ser iniciado de ofício pela autoridade judiciária. Item errado, né? Você já sabe, isso está tudo lá no artigo 5º do Código de Processo Penal. Então, lá no artigo 5º do Código de Processo Penal, você vai encontrar essa resposta. Tá? E, na realidade, a autoridade policial poderá instaurar de ofício, por exemplo, de ofício, ou ainda a requerimento da vítima ou quem tiver qualidade para substituí-lo ou cedê-lo, requisição do Ministério Público ou então de autoridade judiciária. Então, existem vários requisitos lá no artigo 5º relacionado a isso. Vamos lá para a alternativa B. O inquérito policial nos crimes em que a ação pública depender de representação poderá? Não poderá. Então, aqui, ó. Não poderá sem ela ser iniciada. Ponto, acabou. Ponto, acabou. Acabou. Então, a representação, ela é condicio sine qua non para o início da persecução penal. Não se pode nem prender em flagrante sem a representação, se o crime for de ação penal pública condicionada à representação. Então, é muito importante entender que, para iniciar o inquérito policial, somente com uma representação, mesmo sendo de ação penal pública, se for, é óbvio, condicionada à representação. Ok? Vamos, então, para mais uma alternativa. C. Embora vinculado por distribuição obrigatória a um juízo togado, o inquérito policial é presidido pela autoridade policial, que possui discricionariedade na execução de diligências que dispensem autorização judicial. Item certo. Item certo. Aqui eu tenho uma certa dificuldade, porque o artigo 28 do Código de Processo Penal alterou o destinatário do inquérito policial. Mas, porém, todavia, entretanto, esse dispositivo está suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque antes, o artigo 28 e outros dispositivos no Código de Processo Penal, né, direcionam ao juízo o inquérito policial. O inquérito policial chama o Ministério Público está aqui o inquérito policial, certo? E aí o Ministério Público, tendo contato com as peças de informação no inquérito policial, tem um prazo para oferecimento da denúncia. Se o Ministério Público quiser o arquivamento, pretender o arquivamento, ele vai informar ao juiz, requerer ao juiz o arquivamento, o juiz vai analisar e vai arquivar. Só que aí o novo artigo 28 do Código de Processo Penal, que foi trazido pelo pacote anticrimes, ele colocou o inquérito policial somente na esfera do Ministério Público, o pedido de arquivamento. Então não tem mais opinião do juiz. Só que esse dispositivo foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. Consequentemente, efeito repristinatório, na prática está valendo o dispositivo anterior. Confusão, né? Confusão na nossa cabeça. Mas, porém, todavia, entretanto, não impede que nós acertemos a alternativa.
essa aí dificuldade. O que poderia gerar dificuldade para você é vinculado a um juiz togado. Realmente, o inquérito policial, ele hoje, na prática, está indo para um juiz, ok? Mas quem conduz o inquérito policial é o delegado de polícia. Ele é o presidente do inquérito policial. Então é ele quem conduz e ele tem sim discricionalidade para realizar as diligências que ele considerar necessárias e suficientes para a investigação. Inclusive, ele vai aceitar ou não as diligências das partes se ele considerar que são relevantes, desde que ele justifique a negativa. Tá? Desde que ele justifique a negativa. Então, C é o nosso gabarito. Vamos lá, continuando aí com mais uma alternativa. Se o indiciado for menor, a autoridade policial mandará redistribuir o feito para o conselho tutelar? Nada a ver. Tá? Então, o inquérito policial permanece sendo conduzido pelo delegado de polícia, mesmo o indivíduo sendo menor de idade. Continua aí. Alternativa E. O ofendido e seu representante legal, o indiciado poderão requerer quaisquer diligências que será indispensavelmente realizadas a juiz da autoridade policial, não, que será realizada ou não a juiz da autoridade policial. Então, o delegado, ele vai realizar ou não, se ele considerar pertinente. É óbvio que se ele negar, ele vai ter que justificar. Isso é jurisprudência também bem tranquila. Ele pode negar, mas ele vai ter que justificar. Mas ele não é obrigado, porque é discricionária a realização, então, das diligências, ou melhor, no bojo da investigação, o delegado age com discricionariedade, realizando as diligências que ele considerar mais importantes ali e mais imprescindíveis para o deslinde da investigação. Vamos para mais uma questão aí para a gente poder entender. Vamos lá. Gertrudes é moradora do município de Itumbiara, Goiás, e foi entrevistada por uma emissora de televisão para comentar prestação de serviço do hospital municipal, onde se consulta quando está doente. Insatisfeita com os serviços ali prestados, Gertrudes acusou o secretário municipal de saúde da prática de corrupção, peculato e assédio moral, revoltando com a exposição pública, o secretário municipal ofereceu queixa-crime contra Gertrudes perante o Juízo Especial Criminal de Itumbiara, acusando-a de calúnia e difamação. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta. Vamos então para a nossa primeira alternativa, mas eu já adianto que a questão deve girar ali em torno da lei 9.099, né? Especialmente o artigo 99 ali, ou melhor, o artigo 61 da lei. Tá? Vamos lá então para a primeira alternativa. Espera aí um pouquinho. Vamos lá, alternativa A. A queixa foi oferecida no juiz errado, pois a soma das penas máximas do delito imputados ultrapassa 2 anos, tornando o juizado especial criminal incompetente. Alternativa certa. Para responder essa questão, você tem que saber, primeiramente, as penas. Tá? E lá a pena de calúnia é de 6 meses a 2 anos. Então, só a calúnia já bateria. E a difamação de 3 meses a 1 ano. Então, só a calúnia, se fosse ou um ou outro, poderia ser o juizado especial. Mas como somando as penas máximas, eu tenho ali 3 anos, então não cabe, porque o juizado especial é para as infrações de menor potencial ofensivo, ou seja, de 1 a 2 anos. Quando eu tenho mais de uma infração, eu vou somar as penas, e aí vai dar uma pena maior. Por isso o item está corretíssimo. Alternativa A. Vamos lá, continuando. Alternativa B agora. A queixa foi oferecida no juízo correto, pois a calúnia de definição são contravenções penais. São contravenções penais. Item errado. Não são contravenções penais. São crimes. Tá? São crimes. Só que, individualmente, são crimes de menor potencial ofensivo. Então, o item estaria certo se fosse um ou se fosse outro. Continuando. A queixa foi oferecida no juizado errado, pois não cabe aos juizados especiais julgar demandas penais. Ao contrário. Então, a Lei 9.099 ela é uma lei bifurcada. Ela abrange aspectos civis, mas também abrange aspectos penais. Se você for buscar lá nos dispositivos da lei, você vai encontrar. Inclusive, o artigo 61 vai versar justamente sobre a definição lá do que vem a ser o acordo, a infração de menor potencial ofensivo. Tá? Infração penal de menor potencial ofensivo. Justamente aquilo que traz para a Lei 9.099, para o Juizado Especial Criminal, a competência para julgar esse tipo de crime. Então, item também errado, ok? Alternativa D.
A queixa foi oferecida no juiz errado, pois o secretário municipal possui foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça de Goiás. Item também errado. Quem tem foro por prerrogativa de função é o prefeito, tá? O prefeito que constitucionalmente tem foro por prerrogativa de função. O secretário não. Se houvesse foro por prerrogativa de função, aí sim se questionaria a situação de competência. Continuando aí por fim, a alternativa E. A queixa foi oferecida em juízo correto, uma vez que as penas mínimas de cada calúnia e difamação, somadas, restam abaixo de 2 anos. Errado. Restam 3 anos, como nós já explicamos. Tá? Pena máxima de 1, pena máxima de 2. Valeu, galera. Espero que tenham gostado aí do nosso vídeo, da nossa aula. Deixa aqui seus comentários sobre quais disciplinas você quer que a gente aborde aqui para te ajudar no seu projeto extraordinário policial. Valeu, até mais.